Você já imaginou percorrer um trajeto sem saber onde está indo, mas sentindo uma força invisível que te conforta e te diz que não está sozinho? Pois essa é a voz do Espírito Santo sempre ali, aguardando que a gente aprenda a reconhecer sua presença e a seguir seus sinais no cotidiano. Quantas vezes enfrentamos escolhas complicadas, momentos de dúvida e angústia, e é justamente ali que o Espírito Santo age como nosso guia, como aquele amigo fiel que nunca nos abandona. Mas a pergunta que fica é: como conseguimos ouvir essa voz em meio a tanto barulho e distração ao nosso redor? O Espírito Santo fala conosco de maneiras tão especiais que só um coração aberto e uma mente tranquila conseguem captar. Ele nos convida a chegar mais perto, a prestar atenção naqueles pequenos toques, naquelas sensações no peito que nos indicam o rumo certo. Este material não é apenas para compartilhar teoria, mas para que você, com sua própria experiência, possa sentir a orientação do Espírito Santo no mais fundo do seu ser. Porque todos nós, não importa a situação em que estamos, temos a capacidade de ouvir a voz de Deus em nossa vida. Esta jornada que vamos fazer juntos é um convite para viver uma fé ativa, uma conexão onde não apenas falamos com Deus, mas também o escutamos, deixando que Ele dirija nossos passos. Vamos aprender o que significa ser sensível à sua voz, quais ferramentas temos para fortalecer essa sensibilidade e como cada um de nós pode viver nessa sintonia com o Espírito Santo que nos dá paz, nos orienta e nos enche de propósito. Talvez você já tenha se perguntado alguma vez se Deus realmente fala com você, ou se essas sensações que sente são apenas seus próprios pensamentos. É uma dúvida natural, mas aqui vamos explorar como reconhecer quando é verdadeiramente o Espírito Santo quem está dirigindo seus pensamentos e escolhas. É um aprendizado que dura a vida toda. Mas quando começamos este caminho de fé e entrega, o Espírito Santo se torna nosso conselheiro mais íntimo, nosso guia em todos os momentos. Ao longo desta mensagem, você vai entender como o Espírito Santo usa diferentes formas de comunicação para que possamos escutá-lo, desde sussurros na oração até confirmações através de sua palavra. Você vai descobrir que não existe um único método. Na verdade, ele se adapta a cada um de nós, usando meios que sabemos compreender. E mesmo que a resposta não venha de imediato, vamos aprender a esperar em silêncio, confiando que sua voz sempre chega no tempo certo. Conforme avançamos, também vamos abordar os obstáculos que muitas vezes nos impedem de escutar a voz do Espírito Santo. Distrações, preocupações, medo ou mesmo nossas próprias emoções podem turvar nossa percepção. Mas ao aprender a superar essas barreiras, abrimos a porta para que Deus nos fale de forma mais clara e constante, permitindo que sua presença flua em nossa vida sem restrições. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu sou guiado e protegido pelos anjos do bem. Isso vai selar sua energia com a força dos anjos e impedir que qualquer sombra se aproxime. Agora siga comigo na continuação desta mensagem. Mais do que apenas escutar, vamos nos concentrar em como responder a essa voz, porque escutar a voz de Deus é o primeiro passo, mas seguir sua direção é onde realmente nossa vida começa a se transformar. Vamos explorar juntos o poder de obedecer, mesmo quando não entendemos completamente a razão ou o propósito, porque o Espírito Santo sempre nos guia para o bem, para o propósito que Deus tem para cada um de nós. Esta mensagem também inclui um tempo de reflexão e de oração guiada, onde você poderá acalmar sua mente e seu coração, entregando suas preocupações e se permitindo ser receptivo ao que o Espírito Santo quer te dizer. É uma oportunidade para experimentar sua paz e começar a cultivar um ambiente onde sua voz seja parte do seu dia a dia. No final, você vai ficar com ferramentas práticas para fortalecer sua relação com o Espírito Santo, desde a leitura da palavra até o tempo de silêncio e a oração profunda. Cada ferramenta é uma chave que abre a porta para uma comunhão mais íntima com Deus, porque quando escutamos o Espírito Santo e obedecemos, nossa vida adquire um sentido e uma direção que antes não conhecíamos. Se você está pronto para experimentar esta transformação e aprender a seguir a voz do Espírito Santo em cada passo da sua vida, acompanhe. É o momento de começar a escutar e descobrir a paz, a clareza e a segurança que só Deus pode dar. Porque a voz do Espírito Santo é essencial. A voz do Espírito Santo é o presente mais profundo que Deus deu aos seus filhos.
Ele não é apenas o consolador que nos anima em momentos difíceis, mas também é nosso guia, aquele que nos ajuda a entender o caminho correto quando as decisões parecem confusas. Essa voz interior suave, mas constante, é essencial para o crente porque nos conecta diretamente com o coração de Deus, levando-nos a viver segundo seu propósito. Imagine ter um amigo, um conselheiro que sempre está com você, que conhece o caminho e pode te ajudar a evitar erros e a descobrir bênçãos em cada passo. Viver em sintonia com o Espírito Santo é como ter uma luz em meio à tempestade. Sua luz ilumina nosso caminho, nos dá paz em momentos de ansiedade e nos garante que, mesmo não entendendo cada passo, Deus tem um plano perfeito para nós. No nosso cotidiano enfrentamos muitas escolhas, algumas simples e outras cruciais, mas quando aprendemos a escutar o Espírito Santo, cada opção, cada ação se torna parte de um propósito divino mais grandioso. Ele nos dá o discernimento para saber quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. A importância dessa voz divina vai muito além de uma simples orientação moral. O Espírito Santo nos enche de sabedoria para viver em paz com os outros. Nos ensina a perdoar, a amar e a ver o mundo desde a perspectiva de Deus. Quando nos deixamos guiar por sua voz, somos transformados desde o interior. Experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer e encontramos uma força que não vem de nós mesmos. Em momentos de dificuldade, Ele nos lembra das promessas de Deus, nos dando esperança e renovando nossa fé em cada desafio. Se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Além disso, a voz do Espírito Santo nos ajuda a identificar as mentiras que o inimigo coloca em nossa mente. Quantas vezes sentimos medo, culpa ou sentimentos de inutilidade que não vêm de Deus? O Espírito Santo nos dá clareza, nos mostrando a verdade sobre quem somos. Filhos amados e valiosos para Deus, com um propósito único e especial. Quando escutamos sua voz, podemos distinguir entre o que vem de Deus e o que é apenas uma tentativa do inimigo para nos afastar da nossa missão e do nosso destino. A voz do Espírito Santo também nos protege de enganos e nos mantém firmes na fé, porque ele conhece o futuro e nos alerta quando algo pode nos prejudicar. Ele não nos controla nem nos obriga, mas nos aconselha com amor, respeitando sempre nossa liberdade para escolher. E quando decidimos seguir sua orientação, experimentamos uma paz e uma alegria que nada neste mundo pode tirar. Confiar na voz do Espírito Santo também significa confiar no amor de Deus, um amor que deseja o melhor para nós, que nos cuida em cada detalhe e que está sempre pronto para nos ajudar. Quando aprendemos a escutá-lo, cada dia se torna uma aventura de fé, porque sabemos que não estamos sozinhos, que temos um guia divino que nos dirige pelos melhores caminhos. Desenvolver essa sensibilidade para ouvir sua voz é um processo que exige paciência e dedicação. Mas cada passo que damos nos aproxima mais de Deus e nos permite viver a vida plena que Ele prometeu. O Espírito Santo é nossa conexão direta com o céu, aquele que intercede por nós quando não sabemos o que pedir, aquele que nos enche de força quando estamos fracos e que nos dá sabedoria quando precisamos tomar decisões importantes. Como reconhecer a voz do Espírito Santo? Reconhecer a voz do Espírito Santo pode parecer complicado no começo, mas com o tempo e a prática, essa habilidade se desenvolve e se fortalece. A primeira coisa que devemos entender é que o Espírito Santo não fala de forma audível como uma pessoa fala, mas se comunica através de impressões, sentimentos, pensamentos e muitas vezes através da palavra de Deus. Sua voz é suave, paciente e sempre está alinhada com o caráter de Deus e com o que está escrito na Bíblia. Se você recebe um pensamento ou uma impressão que te leva para longe dos princípios de Deus, você pode ter certeza de que não é o Espírito Santo quem está falando. Uma das formas mais comuns pelas quais o Espírito Santo nos fala é através da paz. Quando ele nos guia, sentimos uma calma interior, uma certeza que vai além da lógica e das circunstâncias. É uma paz que não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas que vem de dentro, do conhecimento de que Deus está no controle e que seu plano é perfeito. Outra característica da voz do Espírito Santo
é que ela sempre nos leva a amar, a perdoar e a buscar o bem dos outros. Se um pensamento te leva ao ódio, à vingança ou ao egoísmo, você pode ter certeza de que não é Deus quem está falando. O Espírito Santo nos convida a crescer em amor, a ser pacientes com os outros e a refletir o caráter de Cristo em nossas ações. Ele nos ensina a ver as pessoas como Deus as vê, com compaixão e com o desejo de que todos conheçam o amor de Deus. Além disso, o Espírito Santo muitas vezes nos fala através da palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, ele ilumina certos versículos, fazendo com que saltem da página e falem diretamente ao nosso coração. Esses momentos são poderosos porque confirmam que Deus está nos falando, usando sua palavra para nos guiar, consolar ou corrigir conforme necessário. Outra forma de reconhecer a voz do Espírito Santo é através de confirmações externas. Pode ser através de uma conversa com alguém, através de um sermão ou até através de circunstâncias que se alinham, de forma que só pode ser obra de Deus. Quando o Espírito Santo nos diz algo, ele frequentemente confirma essa mensagem de múltiplas formas, para que tenhamos certeza de que é ele quem está nos guiando. É importante também desenvolver um tempo de oração diário, porque quanto mais tempo passamos com Deus, mais fácil se torna reconhecer sua voz. É como conhecer um amigo íntimo. Você reconhece sua voz, seu jeito de falar, suas intenções, e com o Espírito Santo acontece a mesma coisa. Quanto mais tempo passamos em sua presença, mais clara se torna sua voz em nosso coração. Agora escreva nos comentários: a luz que me guia é mais forte do que qualquer escuridão. Essa afirmação sela sua coragem, sua fé e seu renascimento espiritual. Continuando a mensagem. No entanto, precisamos ter cuidado com nossas próprias emoções e desejos, porque às vezes podemos confundir o que queremos com o que Deus quer para nós. Por isso é tão importante buscar a confirmação através da palavra de Deus e através da paz que o Espírito Santo dá. Se algo te inquieta, se algo te tira a paz, é um sinal de que talvez não seja o caminho que Deus preparou para você. Aprender a distinguir entre a voz do Espírito Santo e nossas próprias vozes internas é um processo que leva tempo, mas é essencial para viver em obediência a Deus. Quando temos dúvida, sempre podemos pedir ao Espírito Santo que nos mostre a verdade, que nos dê clareza e que nos guie com sua sabedoria infinita. Ele nunca nos deixa sozinhos na incerteza, sempre está disposto a nos revelar o caminho correto, se pedirmos com um coração sincero. Outra coisa importante é que a voz do Espírito Santo nunca nos apressará de forma ansiosa. Ele não gera pressa nem ansiedade, mas nos convida a confiar no tempo de Deus. Quando sentimos uma urgência que nos tira a paz, é provável que seja nossa própria ansiedade, ou até uma tentação do inimigo, mas o Espírito Santo nos dá paciência e nos ensina a esperar no momento certo. Também é importante lembrar que o Espírito Santo sempre nos exalta a Cristo, nunca a nós mesmos. Sua voz nos leva a adorar a Deus, a reconhecer nossa dependência dele e a viver em humildade. Se algo nos enche de orgulho, ou nos faz sentir superiores aos outros, não é o Espírito Santo quem está falando. Reconhecer sua voz é um dom que Deus nos dá. Mas também é uma responsabilidade, porque uma vez que aprendemos a escutá-lo, somos chamados a obedecer, a seguir sua orientação e a viver segundo sua vontade. Além disso, a voz do Espírito Santo nos ajuda a identificar as mentiras que o inimigo coloca em nossa mente. Quantas vezes sentimos medo, culpa ou sentimentos de inutilidade que não vêm de Deus? O Espírito Santo nos dá clareza, nos mostrando a verdade sobre quem somos, filhos amados e valiosos para Deus, com um propósito único e especial. Quando escutamos sua voz, podemos distinguir entre o que vem de Deus e o que é apenas uma tentativa do inimigo para nos afastar da nossa missão e do nosso destino. A voz do Espírito Santo também nos protege de enganos e nos mantém firmes na fé, porque ele conhece o futuro e nos alerta quando algo pode nos prejudicar. Ele não nos controla nem nos obriga, mas nos aconselha com amor, respeitando sempre nossa liberdade para escolher. E quando decidimos seguir sua orientação, experimentamos uma paz e uma alegria que nada neste mundo pode tirar. Confiar na voz do Espírito Santo também significa confiar no amor de Deus, um amor que deseja o melhor para nós, que nos cuida em cada detalhe e que está sempre pronto para nos ajudar. Quando aprendemos a escutá-lo,
Cada dia se torna uma aventura de fé, porque sabemos que não estamos sozinhos, que temos um guia divino que nos dirige pelos melhores caminhos. Desenvolver essa sensibilidade para ouvir sua voz é um processo que exige paciência e dedicação. Mas cada passo que damos nos aproxima mais de Deus e nos permite viver a vida plena que Ele prometeu. O Espírito Santo é nossa conexão direta com o céu, aquele que intercede por nós quando não sabemos o que pedir, aquele que nos enche de força quando estamos fracos e que nos dá sabedoria quando precisamos tomar decisões importantes. Como reconhecer a voz do Espírito Santo? Reconhecer a voz do Espírito Santo pode parecer complicado no começo, mas com o tempo e a prática, essa habilidade se desenvolve e se fortalece. A primeira coisa que devemos entender é que o Espírito Santo não fala de forma audível como uma pessoa fala, mas se comunica através de impressões, sentimentos, pensamentos e muitas vezes através da palavra de Deus. Sua voz é suave, paciente e sempre está alinhada com o caráter de Deus e com o que está escrito na Bíblia. Se você recebe um pensamento ou uma impressão que te leva para longe dos princípios de Deus, você pode ter certeza de que não é o Espírito Santo quem está falando. Uma das formas mais comuns pelas quais o Espírito Santo nos fala é através da paz. Quando ele nos guia, sentimos uma calma interior, uma certeza que vai além da lógica e das circunstâncias. É uma paz que não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas que vem de dentro, do conhecimento de que Deus está no controle e que seu plano é perfeito. Outra característica da voz do Espírito Santo é que ela sempre nos leva a amar, a perdoar e a buscar o bem dos outros. Se um pensamento te leva ao ódio, à vingança ou ao egoísmo, você pode ter certeza de que não é Deus quem está falando. O Espírito Santo nos convida a crescer em amor, a ser pacientes com os outros e a refletir o caráter de Cristo em nossas ações. Ele nos ensina a ver as pessoas como Deus as vê, com compaixão e com o desejo de que todos conheçam o amor de Deus. Além disso, o Espírito Santo muitas vezes nos fala através da palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, ele ilumina certos versículos, fazendo com que saltem da página e falem diretamente ao nosso coração. Esses momentos são poderosos porque confirmam que Deus está nos falando, usando sua palavra para nos guiar, consolar ou corrigir conforme necessário. Outra forma de reconhecer a voz do Espírito Santo é através de confirmações externas. Pode ser através de uma conversa com alguém, através de um sermão ou até através de circunstâncias que se alinham de forma que só pode ser obra de Deus. Quando o Espírito Santo nos diz algo, ele frequentemente confirma essa mensagem de múltiplas formas, para que tenhamos certeza de que é ele quem está nos guiando. É importante também desenvolver um tempo de oração diário, porque quanto mais tempo passamos com Deus, mais fácil se torna reconhecer sua voz. É como conhecer um amigo íntimo, você reconhece sua voz, seu jeito de falar, suas intenções. E com o Espírito Santo acontece a mesma coisa. Quanto mais tempo passamos em sua presença, mais clara se torna sua voz em nosso coração. Agora escreva nos comentários: a luz que me guia é mais forte do que qualquer escuridão. Essa afirmação sela sua coragem, sua fé e seu renascimento espiritual. Continuando a mensagem. No entanto, precisamos ter cuidado com nossas próprias emoções e desejos, porque às vezes podemos confundir o que queremos com o que Deus quer para nós. Por isso é tão importante buscar a confirmação através da palavra de Deus e através da paz que o Espírito Santo dá. Se algo te inquieta, se algo te tira a paz, é um sinal de que talvez não seja o caminho que Deus preparou para você. Aprender a distinguir entre a voz do Espírito Santo e nossas próprias vozes internas é um processo que leva tempo, mas é essencial para viver em obediência a Deus. Quando temos dúvida, sempre podemos pedir ao Espírito Santo que nos mostre a verdade, que nos dê clareza e que nos guie com sua sabedoria infinita. Ele nunca nos deixa sozinhos na incerteza. Sempre está disposto a nos revelar o caminho correto se pedirmos com um coração sincero. Outra coisa importante é que a voz do Espírito Santo nunca nos apressará de forma ansiosa. Ele não gera pressa nem ansiedade, mas nos convida a confiar no tempo de Deus. Quando sentimos uma urgência que nos tira a paz, é provável que seja nossa própria ansiedade, ou até uma tentação do inimigo.
mas o Espírito Santo nos dá paciência e nos ensina a esperar no momento certo. Também é importante lembrar que o Espírito Santo sempre nos exalta a Cristo, nunca a nós mesmos. Sua voz nos leva a adorar a Deus, a reconhecer nossa dependência dele e a viver em humildade. Se algo nos enche de orgulho ou nos faz sentir superiores aos outros, não é o Espírito Santo quem está falando. Reconhecer sua voz é um dom que Deus nos dá, mas também é uma responsabilidade, porque uma vez que aprendemos a escutá-lo, somos chamados a obedecer, a seguir sua orientação e a viver segundo sua vontade. Práticas para fortalecer nossa sensibilidade espiritual. Fortalecer nossa capacidade de escutar o Espírito Santo não acontece por acaso. Requer práticas intencionais que nos ajudem a desenvolver uma sensibilidade espiritual cada vez maior. Uma das práticas mais importantes é a oração diária. Não uma oração mecânica ou repetitiva, mas uma conversa sincera com Deus onde abrimos nosso coração e também fazemos silêncio para escutá-lo. A oração não é apenas falar com Deus, mas também escutar o que Ele tem para nos dizer. E isso requer tempo e paciência. Outra prática fundamental é a leitura diária da Bíblia, porque a palavra de Deus é o principal meio através do qual o Espírito Santo nos fala. Quando lemos as Escrituras com um coração aberto, o Espírito Santo ilumina os versículos e os aplica à nossa situação específica, nos dando orientação e sabedoria. O jejum também é uma ferramenta poderosa para fortalecer nossa sensibilidade espiritual. Quando jejuamos, negamos nosso corpo de algo que deseja para nos concentrar em Deus. O jejum não é apenas sobre comida. Pode ser jejuar de redes sociais, de televisão ou de qualquer coisa que nos distraia de Deus. Durante o jejum, nossa mente se torna mais clara e nosso coração mais receptivo à voz do Espírito Santo. Outra prática importante é cultivar momentos de silêncio. Em nossa cultura moderna estamos tão acostumados ao ruído constante que o silêncio nos incomoda, mas é no silêncio onde podemos escutar a voz suave do Espírito Santo. Precisamos criar espaços em nosso dia onde desligamos tudo e simplesmente estamos na presença de Deus, sem agenda, sem pressa, apenas escutando. A adoração também é uma forma poderosa de nos conectar com o Espírito Santo. Quando adoramos a Deus com sinceridade, abrimos nosso coração para sua presença e nos tornamos mais sensíveis à sua voz. A adoração não é apenas cantar, mas é uma atitude de reverência e entrega a Deus, reconhecendo sua grandeza e nossa dependência dele. Participar de uma comunidade de fé também fortalece nossa sensibilidade espiritual, porque quando nos reunimos com outros crentes, o Espírito Santo se move de forma poderosa. A comunhão com irmãos na fé nos anima, nos corrige e nos ajuda a crescer em nossa relação com Deus. Outra prática essencial é manter um diário espiritual, onde anotamos o que sentimos que Deus nos está dizendo, as respostas às nossas orações e as formas em que vemos sua mão em nossa vida. Escrever nos ajuda a processar o que Deus está fazendo e nos permite ver com clareza como Ele tem nos guiado ao longo do tempo. E se você sentiu que essa mensagem ressoou com você até aqui, lembre-se, clicar em Valeu Demais é um gesto pequeno que ajuda a levar essa luz a quem mais precisa. Se sentir no coração, apoie essa missão. Servir aos outros também nos ajuda a fortalecer nossa sensibilidade espiritual. Quando saímos de nosso próprio mundo e nos concentramos nas necessidades dos demais, o Espírito Santo nos usa para ser suas mãos e pés na terra. No serviço aprendemos a escutar a voz de Deus de forma prática, porque Ele nos guia em como ajudar, o que dizer e como demonstrar seu amor. A confissão regular também é importante, quando confessamos nossos pecados a Deus e, quando apropriado, a outros crentes mantemos nosso coração limpo e nossa comunicação com Deus clara. O pecado cria barreiras, mas a confissão as derruba, permitindo que o Espírito Santo flua livremente em nossa vida. Outra prática valiosa é estudar as vidas de pessoas na Bíblia que escutaram e obedeceram à voz de Deus. Podemos aprender muito de Abraão, Moisés, Davi, Maria e tantos outros que tiveram uma relação íntima com Deus. Suas histórias nos ensinam como Deus fala e como podemos responder com fé e obediência. Também é importante buscar mentoria espiritual, ter alguém mais maduro na fé que possa nos guiar, nos aconselhar
e nos ajudar a discernir a voz do Espírito Santo. Um mentor espiritual pode nos fazer perguntas que nos ajudam a refletir e pode compartilhar sua própria experiência de como Deus falou em sua vida. Praticar a gratidão também nos mantém sensíveis ao Espírito Santo. Quando agradecemos a Deus por suas bênçãos, reconhecemos sua bondade e sua fidelidade. E isso abre nosso coração para escutá-lo com mais clareza. A gratidão nos mantém focados no que Deus tem feito e no que Ele pode fazer, fortalecendo nossa fé e nossa confiança nele. Memorizar versículos da Bíblia também é uma prática poderosa. Quando guardamos a palavra de Deus em nosso coração, o Espírito Santo pode trazê-la à nossa mente no momento exato em que precisamos. A palavra de Deus é uma arma poderosa contra as mentiras do inimigo e uma fonte de sabedoria para cada situação que enfrentamos. Todas essas práticas trabalham juntas para nos ajudar a desenvolver uma sensibilidade espiritual mais profunda. Não é sobre fazer tudo perfeitamente, mas sobre ser intencional em nossa busca por Deus. Quanto mais investimos em nossa relação com Ele, mais fácil se torna escutar sua voz e seguir sua orientação. É um caminho de crescimento contínuo, onde cada dia nos aproxima mais de Deus e nos permite experimentar sua presença de forma mais real e poderosa, respondendo à voz do Espírito Santo com obediência. Escutar a voz do Espírito Santo é apenas o primeiro passo. O verdadeiro teste vem quando decidimos obedecer ao que ele nos diz. A obediência é o que transforma nossa vida, porque não adianta escutar a voz de Deus se não estamos dispostos a seguir sua orientação. Muitas vezes o Espírito Santo nos pede coisas que não entendemos, que parecem ilógicas ou que vão contra o que queremos fazer. Mas é justamente nesses momentos que nossa fé é testada. A obediência requer confiança. Confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não vemos o quadro completo. Quando obedecemos ao Espírito Santo, estamos dizendo a Deus que confiamos nele mais do que confiamos em nós mesmos, que valorizamos sua sabedoria acima de nossa própria compreensão. A obediência também requer coragem, porque muitas vezes o que Deus nos pede envolve sair de nossa zona de conforto, enfrentar nossos medos ou tomar decisões difíceis. Pode ser que Ele nos peça para perdoar alguém que nos machucou profundamente, para deixar um emprego que nos dá segurança, mas não está no plano de Deus, ou para dar um passo de fé em algo que parece impossível. Em cada uma dessas situações, a obediência nos leva a crescer, a confiar mais em Deus e a ver sua mão agindo de formas que nunca imaginamos. É importante lembrar que a obediência não é sempre fácil, mas sempre vale a pena, porque quando seguimos a orientação do Espírito Santo, experimentamos a paz e a alegria que vem de estar no centro da vontade de Deus. Às vezes a obediência é instantânea, outras vezes é um processo. O Espírito Santo pode nos guiar passo a passo, revelando apenas o próximo movimento sem nos mostrar o destino final. Isso requer que caminhemos pela fé e não pela vista, confiando que Deus nos guiará em cada passo do caminho. A obediência também envolve perseverança, porque pode ser que não vejamos os resultados imediatamente. Mas se continuamos obedecendo, eventualmente veremos como Deus estava trabalhando em nossa vida o tempo todo. Outro aspecto importante da obediência é que ela sempre nos leva a amar mais. Quando obedecemos ao Espírito Santo, nos tornamos mais como Cristo, e isso se manifesta em nosso amor pelos outros, em nossa paciência, em nossa bondade e em nossa disposição de servir. A obediência também nos protege, porque quando seguimos a orientação do Espírito Santo, evitamos muitos erros e dores que poderíamos ter experimentado se tivéssemos seguido nosso próprio caminho. Deus vê o futuro e conhece as consequências de nossas decisões, e sua orientação sempre nos leva pelo caminho mais seguro, mesmo que não seja o mais fácil. Quando desobedecemos, não apenas perdemos as bênçãos que Deus tinha preparado para nós, mas também criamos complicações desnecessárias em nossa vida. A desobediência sempre tem consequências, mas a obediência sempre traz bênçãos. Talvez não da forma que esperamos, mas sempre da forma que precisamos. É importante também entender que a obediência não é sobre seguir regras cegas, mas sobre ter uma relação de amor com Deus. Quando amamos alguém,
Queremos agradar essa pessoa. Queremos seguir seus conselhos, porque confiamos que ela deseja o melhor para nós. Da mesma forma, quando amamos a Deus, a obediência se torna algo natural. Não é um fardo, mas um prazer, porque sabemos que Ele nos ama e que Sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. A obediência também fortalece nossa relação com Deus. Cada vez que obedecemos, nossa fé cresce. Nossa confiança se fortalece e nos tornamos mais sensíveis à Sua voz. É um ciclo virtuoso onde a obediência leva a mais clareza, e mais clareza leva a mais obediência. Quando lutamos com a obediência, podemos pedir ao Espírito Santo que nos dê a força e a disposição que precisamos. Ele não nos deixa sozinhos na luta, mas nos capacita para fazer o que Ele nos pede. Muitas vezes o primeiro passo é o mais difícil, mas uma vez que começamos a obedecer, o Espírito Santo nos sustenta e nos guia através de cada desafio. A obediência também nos ensina a confiar no tempo de Deus, porque às vezes Ele nos pede para esperar, para ter paciência, e isso pode ser tão difícil quanto nos pedir para agir. Mas quando aprendemos a esperar no Senhor, descobrimos que seu tempo é sempre perfeito e que vale a pena confiar em sua sabedoria. A obediência radical, aquela que não questiona, mas simplesmente confia, é onde vemos os milagres mais poderosos de Deus. Quando obedecemos mesmo sem entender, Deus se move de formas sobrenaturais, abrindo portas que pareciam fechadas, provendo de maneiras inesperadas e nos surpreendendo com sua bondade. A obediência é a chave que desbloqueia o poder de Deus em nossa vida, porque quando obedecemos, damos a Deus permissão para trabalhar livremente através de nós. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ter um coração disposto. Um coração que diz sim a Deus mesmo quando não entende todos os detalhes. Respondendo à voz do Espírito Santo com obediência. Escutar a voz do Espírito Santo é apenas o primeiro passo. O verdadeiro teste vem quando decidimos obedecer ao que Ele nos diz. A obediência é o que transforma nossa vida, porque não adianta escutar a voz de Deus se não estamos dispostos a seguir sua orientação. Muitas vezes o Espírito Santo nos pede coisas que não entendemos, que parecem ilógicas, ou que vão contra o que queremos fazer. Mas é justamente nesses momentos que nossa fé é testada. A obediência requer confiança. Confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não vemos o quadro completo. Quando obedecemos ao Espírito Santo, estamos dizendo a Deus que confiamos nele mais do que confiamos em nós mesmos, que valorizamos sua sabedoria acima de nossa própria compreensão. A obediência também requer coragem, porque muitas vezes o que Deus nos pede envolve sair de nossa zona de conforto, enfrentar nossos medos ou tomar decisões difíceis. Pode ser que Ele nos peça para perdoar alguém que nos machucou profundamente, para deixar um emprego que nos dá segurança, mas não está no plano de Deus, ou para dar um passo de fé em algo que parece impossível. Em cada uma dessas situações, a obediência nos leva a crescer, a confiar mais em Deus e a ver sua mão agindo de formas que nunca imaginamos. É importante lembrar que a obediência não é sempre fácil, mas sempre vale a pena. Porque quando seguimos a orientação do Espírito Santo, experimentamos a paz e a alegria que vem de estar no centro da vontade de Deus. Às vezes a obediência é instantânea, outras vezes é um processo. O Espírito Santo pode nos guiar passo a passo, revelando apenas o próximo movimento, sem nos mostrar o destino final. Isso requer que caminhemos pela fé e não pela vista, confiando que Deus nos guiará em cada passo do caminho. A obediência também envolve perseverança, porque pode ser que não vejamos os resultados imediatamente. Mas se continuamos obedecendo, eventualmente veremos como Deus estava trabalhando em nossa vida o tempo todo. Outro aspecto importante da obediência é que ela sempre nos leva a amar mais. Quando obedecemos ao Espírito Santo, nos tornamos mais como Cristo, e isso se manifesta em nosso amor pelos outros, em nossa paciência, em nossa bondade e em nossa disposição de servir. A obediência também nos protege, porque quando seguimos a orientação do Espírito Santo, evitamos muitos erros e dores que poderíamos ter experimentado se tivéssemos seguido nosso próprio caminho. Deus vê o futuro e conhece as consequências de nossas decisões,
e sua orientação sempre nos leva pelo caminho mais seguro, mesmo que não seja o mais fácil. Quando desobedecemos, não apenas perdemos as bênçãos que Deus tinha preparado para nós, mas também criamos complicações desnecessárias em nossa vida. A desobediência sempre tem consequências, mas a obediência sempre traz bênçãos. Talvez não da forma que esperamos, mas sempre da forma que precisamos. É importante também entender que a obediência não é sobre seguir regras cegas, mas sobre ter uma relação de amor com Deus. Quando amamos alguém, queremos agradar essa pessoa. Queremos seguir seus conselhos porque confiamos que ela deseja o melhor para nós. Da mesma forma, quando amamos a Deus, a obediência se torna algo natural. Não é um fardo, mas um prazer. Porque sabemos que Ele nos ama e que sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. A obediência também fortalece nossa relação com Deus. Cada vez que obedecemos, nossa fé cresce, nossa confiança se fortalece e nos tornamos mais sensíveis à sua voz. É um ciclo virtuoso onde a obediência leva a mais clareza, e mais clareza leva a mais obediência. Quando lutamos com a obediência, podemos pedir ao Espírito Santo que nos dê a força e a disposição que precisamos. Ele não nos deixa sozinhos na luta, mas nos capacita para fazer o que Ele nos pede. Muitas vezes o primeiro passo é o mais difícil, mas uma vez que começamos a obedecer, o Espírito Santo nos sustenta e nos guia através de cada desafio. A obediência também nos ensina a confiar no tempo de Deus, porque às vezes Ele nos pede para esperar, para ter paciência, e isso pode ser tão difícil quanto nos pedir para agir. Mas quando aprendemos a esperar no Senhor, descobrimos que seu tempo é sempre perfeito e que vale a pena confiar em sua sabedoria. A obediência radical, aquela que não questiona, mas simplesmente confia, é onde vemos os milagres mais poderosos de Deus. Quando obedecemos mesmo sem entender, Deus se move de formas sobrenaturais, abrindo portas que pareciam fechadas, provendo de maneiras inesperadas e nos surpreendendo com sua bondade. A obediência é a chave que desbloqueia o poder de Deus em nossa vida, porque quando obedecemos, damos a Deus permissão para trabalhar livremente através de nós. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ter um coração disposto, um coração que diz sim a Deus mesmo quando não entende todos os detalhes. Vivendo em comunhão constante com o Espírito Santo. Viver em comunhão constante com o Espírito Santo é o objetivo final de todo crente. Não é apenas escutá-lo ocasionalmente, mas caminhar com ele em cada momento de nossa vida. Essa comunhão constante transforma completamente nossa experiência diária, porque quando estamos em sintonia com o Espírito Santo, cada situação se torna uma oportunidade de ver Deus agir. Essa comunhão não é algo que alcançamos de uma vez por todas, mas é algo que cultivamos dia após dia através de nossas escolhas, nossas prioridades e nosso desejo de estar perto de Deus. Quando vivemos em comunhão com o Espírito Santo, nossa vida se enche de fruto espiritual: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses não são esforços humanos, mas o resultado natural de permitir que o Espírito Santo viva através de nós. A comunhão constante também significa ser sensível à sua voz em cada momento, não apenas nas grandes decisões, mas também nos pequenos detalhes do dia a dia. O Espírito Santo pode nos guiar em uma conversa, nos dar sabedoria em uma situação difícil, ou nos alertar sobre algo que precisamos evitar. Quando estamos em comunhão com Ele, nossa vida se torna uma dança com Deus, onde Ele nos guia, e nós o seguimos com confiança e alegria. Essa comunhão também nos mantém protegidos, porque o Espírito Santo é nosso defensor, nosso consolador e nosso guia. Quando caminhamos com Ele, estamos seguros sob a sombra do Altíssimo. Para viver em comunhão constante, precisamos fazer da oração um estilo de vida, não apenas algo que fazemos em momentos específicos, mas uma conversa contínua com Deus ao longo do dia. Podemos falar com Ele enquanto trabalhamos, enquanto dirigimos, enquanto fazemos nossas atividades diárias, mantendo nosso coração sempre aberto à sua presença. Essa prática nos mantém conectados com Deus e nos lembra constantemente que Ele está conosco. Também precisamos ser intencionais em cultivar um ambiente onde o Espírito Santo possa se mover livremente. Isso significa guardar nossos olhos, nossos ouvidos e nosso coração das coisas
que podem entristecer ou apagar sua presença. A comunhão constante também envolve renovar nossa mente através da palavra de Deus. Quando meditamos nas Escrituras e as aplicamos à nossa vida, o Espírito Santo transforma nossa maneira de pensar, nos ajudando a ver as coisas desde a perspectiva de Deus. Essa renovação é um processo contínuo que nos santifica e nos torna mais como Cristo. Quando vivemos em comunhão com o Espírito Santo, também experimentamos uma alegria profunda, que não depende de nossas circunstâncias, porque essa alegria vem de saber que Deus está conosco, que Ele nos ama e que tem um plano perfeito para a nossa vida. Essa comunhão também nos capacita para servir aos outros com o amor de Cristo. Quando o Espírito Santo vive através de nós, nos tornamos instrumentos de sua paz, de sua cura e de seu amor. Podemos ser as mãos e os pés de Jesus na terra, levando esperança aos desesperados, consolo aos aflitos e amor aos que se sentem sozinhos. A comunhão constante também nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio, porque sabemos que não estamos sozinhos, que o Espírito Santo está conosco, nos fortalecendo e nos capacitando para fazer tudo o que Deus nos chama a fazer. Agora escreva nos comentários: onde a luz habita, nenhuma sombra permanece. Esse decreto protege sua jornada e sela sua vitória espiritual. Neste momento existe uma descoberta espiritual especial que pode amplificar a transformação que você está recebendo através desta mensagem, algo preparado para fortalecer sua jornada e sua conexão com a luz divina. O link está no comentário fixo ou descrição. É um recurso sagrado que complementa tudo o que você tem aprendido aqui. Vale a pena conhecer e permitir que essa ferramenta espiritual continue guiando seus passos. Viver em comunhão com o Espírito Santo também significa ser transparente com Deus, não esconder nossos pecados, nossas dúvidas ou nossas lutas, mas trazê-las todas à luz de sua presença. Quando somos honestos com Deus, Ele pode nos curar, nos restaurar e nos transformar. A comunhão constante também nos mantém humildes, porque quanto mais perto estamos de Deus, mais conscientes nos tornamos de nossa necessidade dele e de nossa dependência de sua graça. Essa humildade nos protege do orgulho e nos mantém abertos para continuar crescendo e aprendendo. Finalmente, viver em comunhão com o Espírito Santo é a maior aventura que podemos experimentar nesta vida. É caminhar com Deus, ver seus milagres, experimentar seu amor e participar de seu plano para redimir o mundo. É uma vida cheia de propósito, de significado e de alegria eterna. Quando vivemos em comunhão com o Espírito Santo, cada dia é um novo começo, cada desafio é uma oportunidade de crescer, e cada vitória é uma prova do amor e da fidelidade de Deus. Essa comunhão não é apenas para alguns crentes especiais, mas é o chamado de Deus para todos nós, para viver em sua presença, escutar sua voz e seguir seus passos cada dia de nossa vida. Se essa mensagem tocou seu coração de forma profunda e você quer fazer parte desta família espiritual, onde todos caminhamos juntos em busca da luz, deixe seu testemunho nos comentários. Compartilhe como o Espírito Santo tem falado com você, ou como esta mensagem te ajudou. Sua história pode ser a centelha de esperança que outra pessoa precisa para dar o próximo passo na fé. Juntos somos mais fortes, e quando compartilhamos nossas experiências, criamos uma corrente de luz que ilumina o caminho de muitos. Seja parte desta comunidade que acredita no poder do Espírito Santo e que vive cada dia com a certeza de que Deus está presente, guiando e transformando cada coração que se abre para Ele.